Olá, sexto e sétimo ano, como vão vocês? Hoje vamos estudar a classe dos verbos, mais especificamente o pretérito perfeito e o futuro do presente do modo indicativo. Verbo é a palavra que indica um acontecimento. Esse acontecimento pode ser uma ação, um estado, um fenômeno natural ou um outro processo qualquer. Exemplos: o cachorro correu atrás da moto. Nessa frase, a forma verbal correu indica uma ação. É a palavra correu que indica o acontecimento. Na frase choveu muito ontem à noite, é a forma verbal choveu que indica o acontecimento, e esse acontecimento é um fenômeno natural. Em Ana está muito doente, a forma verbal está indica um estado pelo qual Ana está passando. É essa palavra que está indicando o acontecimento. Esses acontecimentos podem se passar no presente, no passado ou no futuro. Exemplos: ontem eu corri no parque. O acontecimento se passou no momento passado. Na frase hoje eu trabalho de 8 às 17 horas, o fato se passou no momento da fala, no presente. E na frase nas próximas férias eu viajarei para Salvador, o acontecimento é futuro. Mas esses tempos podem se subdividir. Observem as frases. 1. Ele correu no parque ontem. 2. Ele corria no parque sempre quando era jovem. E 3. Eu encontrei Marcos ontem e ele me disse que correra no parque anteontem. Nesses exemplos, as formas verbais correu, corria e correra estão flexionadas na terceira pessoa do singular e todas indicam tempo passado. Porém, na frase 1, ele correu no parque ontem, a forma verbal correu indica um fato passado em momento anterior ao momento presente. Na frase 2, ele corria no parque sempre quando era jovem, a forma verbal corria indica um fato que se passava continuamente no passado. E na frase 3, eu encontrei Marcos ontem e ele me disse que correra no parque anteontem. A forma verbal correra indica um fato que se passou em momento anterior a outro fato também passado. Nesse momento, como eu já disse, vamos estudar apenas dois tempos verbais do modo indicativo, o pretérito perfeito e o futuro do presente. O modo indicativo é aquele modo verbal cujos tempos presente, passado ou futuro indicam fatos certos, precisos ou com grande possibilidade de acontecer. Antes de nós aprendermos o pretérito perfeito e o futuro do presente do modo indicativo, vamos entender a diferença entre verbos regulares, verbos irregulares, verbos defectivos e verbos anômalos. Os verbos regulares são aqueles cujo radical não sofre qualquer alteração quando são flexionados. Se tomarmos como exemplo o verbo sonhar, o radical SONH se manterá igual em todas as flexões desse verbo quando ele for conjugado. A única coisa que se alterará é a sua terminação. Os verbos irregulares, por sua vez, são aqueles cujo radical se altera quando são flexionados. O radical do verbo caber no futuro do presente do modo indicativo é cabe. No pretérito imperfeito do modo subjuntivo é coube. Os verbos anômalos são aqueles que mudam de radical ao longo da conjugação. Vamos tomar como exemplo o verbo ser flexionado na terceira pessoa do singular. No presente, a forma verbal é, no pretérito perfeito é foi e no futuro do presente do modo indicativo é será. Os verbos defectivos, por sua vez, são aqueles que não têm a sua conjugação completa, isto é, não são flexionados em algumas pessoas, tempos e modos verbais. O verbo demolir, por exemplo, não é flexionado na primeira pessoa do singular no tempo presente do modo indicativo. Agora sim, vamos passar para o estudo do pretérito perfeito do modo indicativo. Esse tempo, como já foi dito, indica um fato que se passou em momento anterior ao momento presente. Veja como são flexionados nesse tempo os verbos da primeira conjugação, ou seja, aqueles verbos que, quando estão no modo infinitivo, terminam com ar.
Eu estudei, nós estudamos, tu estudaste, vós estudastes, ele estudou, eles estudaram. Agora veja a flexão de um verbo regular da segunda conjugação, ou seja, que termine com er no infinitivo. Eu aprendi, nós aprendemos, tu aprendeste, vós aprendestes, ele aprendeu, eles aprenderam. O verbo partir, da terceira conjugação, se flexiona nesse tempo da seguinte forma: eu parti, nós partimos, tu partiste, vós partistes, ele partiu, eles partiram. O futuro do presente é o tempo verbal empregado para indicar fatos que ocorrem no momento posterior ao da fala. Vamos flexionar nesse tempo o verbo estudar, um verbo que pertence à primeira conjugação. Eu estudarei, nós estudaremos, tu estudarás, vós estudareis, ele estudará, eles estudarão. E agora o verbo aprender, que pertence à segunda conjugação. Eu aprenderei, nós aprenderemos, tu aprenderás, vós aprendereis, ele aprenderá, eles aprenderão. O verbo partir, que pertence à terceira conjugação e também é regular, se flexiona no futuro do presente da seguinte forma: eu partirei, nós partiremos, tu partirás, vós partireis, ele partirá, eles partirão. Se você tiver dúvidas sobre como flexionar, sobre como conjugar um verbo que seja regular, basta que você siga um modelo de um verbo que pertence à mesma conjugação. Por exemplo, os verbos cantar, sonhar e estudar pertencem à primeira conjugação porque terminam com ar. Logo, se nós flexionarmos esses três verbos na primeira pessoa do plural, do futuro, do presente e do modo indicativo, eles terão a mesma terminação. Cantaremos, sonharemos, estudaremos. Se você quiser conhecer a conjugação de um verbo irregular, anômalo ou defectivo, deve recorrer a um dicionário, uma gramática ou à internet, pois eles não seguem modelos de conjugação e têm a sua própria conjugação. Bons estudos e um forte abraço a todos das professoras Amanda e Sara.